Amém, irmãos? Você que tem a sua Bíblia, você vai abrir comigo no profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 1 e versículo de número 2. O tema da mensagem que Deus colocou no nosso coração é 4 atitudes que procede um avivamento. Amém? Diz assim Abacuque 3:1. A oração do profeta Abacuque sobre a sinagoga. Essa é aquela versão. E ouvi o Senhor a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, nos faz conhecida a tua ira, e lembra-te da tua misericórdia. Amém? Volta o versículo a outra parte onde fala ouvir. Por favor. Preste atenção. Ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Amém? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar sobre 4 atitudes que traz sobre mim, sobre você, o avivamento. Não existe avivamento fora da palavra. Existem muitas pessoas promovendo diversos movimentos, e através disso muitos anunciam que o avivamento vai acontecer. Eu já vou te orientar. O avivamento só vem através da palavra. O que é a palavra? A Bíblia. Quando o profeta Abacuque ouviu, ele falou: a tua palavra e temi. Significa temer, ter respeito, ter reverência, reconhecer que só a palavra traz o avivamento. E ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. Eu quero encaixar aqui na palavra obra a igreja, que é eu e você nesta noite. Então vamos lá. Vivemos hoje, sem dúvida, uma necessidade do avivamento espiritual. Nós necessitamos do avivamento espiritual. O que é o avivamento espiritual? É aquele que nos dá a força para continuar a nossa caminhada. Você vê muitas pessoas que gostam de participar de diversos eventos, mas eventos ele não te dá a sustância ou te sustenta para eu e você suportar os dias difíceis. O que tem nos mantido de pé é o quê? É o avivamento que gera através de quê? Da palavra. Quando ouvimos. E nós estamos vivenciando um tempo
difícil. Quando o pastor pregou domingo sobre Jezabel e Acabe, nós não estamos distante do que está acontecendo aqui em Abacuque. Nós não estamos distantes. Estamos vivenciando um tempo difícil. E Abacuque passou tempo difícil. E qual foi o segredo para Abacuque e Israel vencer? Vamos lá. Primeira atitude do avivamento: oração. Vou abrir um parênteses para mim e para você. Nós conseguimos alguma vitória sem oração? Sim ou não? Não. Porque se você pegar desde Gênesis até o final de Apocalipse, só obter vitória através da oração. E só vamos obter vitória através de quê? A oração. Então vamos lá. Primeiro segredo do avivamento sempre é a oração, porque o avivamento é buscado. O avivamento você não recebe de eu tocar no pastor e falar, receba o avivamento. Não. O avivamento você tem que buscar. O avivamento você tem que lutar. O avivamento você tem que orar. O avivamento você tem que separar. O avivamento você tem que jejuar. O avivamento você tem que meditar. Quando Jesus falou com os seus, que estava reunido ali 500, ele falou, vai vir sobre vocês o avivamento. O que é o avivamento? O Espírito Santo. Tinha 500 pessoas. Até o final de se cumprir o derramamento do Espírito Santo, só ficou 120 homens reunidos, aguardando o avivamento. O avivamento requer de mim, de você, a oração e a espera. Não é simplesmente eu tocar numa pessoa que o avivamento acontece. O avivamento acontece quando eu e você oramos. Mas qual é a oração que eu e você temos que fazer? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. Olha o que é o avivamento. E se o meu povo, quem é o povo? Somos nós. Somos a igreja. Aqui Deus está falando, se o meu povo, nós somos povo do Deus poderoso. E existe muitas pessoas na terra querendo tocar no povo de Deus. E Deus está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Qual é o nome que você chama quando você está enfrentando momentos difíceis? Qual é o nome que eu e você estamos chamando no momento que estamos vivenciando sobre a nossa nação? Qual é o nome que estamos chamando? Qual foi o nome que Israel chamou? Qual foi o nome que Israel proclamou? Para Deus dar vitória, para Deus dar o avivamento, para Deus mudar a situação que eles estavam enfrentando. E disse, se humilhar. O que é humilhar? Às vezes humilhar, as pessoas acham que é você ser pobre. Humilhar significa você reconhecer a sua condição. Reconhecer diante de Deus o que somos. Isto é
se humilhar, reconhecer que eu e você não somos dignos, que o Espírito de Deus habite dentro de nós, porque somos pecadores, somos falhos, nós erramos. Esta humilhar é o reconhecimento para a glória de Deus se manifestar. Quando Israel se humilhou, quando Israel reconheceu, o que aconteceu? A glória de Deus veio sobre a nação. Agora eu vou te mostrar o segredo. Orar. O que Deus está falando? Primeiro, reconheça. Segundo, ore. Então, o avivamento que eu e você estamos esperando, só vamos alcançar quando orarmos, quando buscarmos. Não acredita em outro avivamento fora da palavra, porque aqui nós estamos aprendendo. O avivamento só vem quando nós oramos, quando nós humilhamos, quando nós reconhecemos. Sequência: orar e buscar a minha face. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo no mundo que nós estamos vivendo? Vou pegar o nosso país, porque antes nós pegávamos países vizinhos, antes nós pegávamos países da Europa, da Ásia. Agora nós estamos vivenciando dentro da nossa nação. O que está acontecendo? Buscar a minha face. É o momento da igreja reconhecer que temos que buscar a face de quem? De Deus. Porque do homem você não pode esperar nada. Porque cada dia que você liga a televisão, ou cada dia que você ouve uma notícia, mais o homem se corrompe, mais o homem se torna mal, mais o homem se dá como maior do que Deus. E Deus está dizendo: busca a minha face. É para mim e para você que somos o povo que Deus escolheu e elegeu. Vamos avante. Se converter dos seus maus caminhos. Se nós formos colocar na balança a nossa vida, existe dentro de nós maus caminhos que precisamos converter para que possamos chegar mais diante de Deus. E disse mais: então eu ouvirei do céu. O povo tem se humilhado. Até quem não é cristão está dobrando o joelho. Está se humilhando. Está convertendo dos seus maus caminhos. Está buscando a face de Deus. Por que isso está acontecendo? Isto está sendo um preparar de Deus para que o Espírito Santo se manifesta por inteiro. Sabe por que ainda o Espírito Santo não se manifestou por inteiro? Porque muitos de nós precisamos ainda converter dos maus caminhos, para que Ele ouve do céu. E diz mais: perdoarei os seus pecados. Todos nós que aqui estamos somos pecadores. Mas quando nós se humilhamos, quando nós oramos, quando nós buscamos, Deus, Ele tem prazer em perdoar os nossos pecados. Final do versículo: sararei a sua
terra. Qual é a primeira terra que Deus precisa sarar? A terra que é o nosso coração. Porque quando Deus sarar o coração, que é a terra da igreja, aí Deus estende a mão sobre a nossa nação. Foi o que aconteceu com Israel. Quando Israel se converteu dos seus maus caminhos, buscou e Deus perdoou os pecados deles, a mão do Senhor veio sobre eles. Eu quero chamar a minha e a sua atenção. Você já pegou aqui o nome brasileiro? E você já pegou o nome Israel? Quem aqui já fez uma montagem com brasileiro e Israel? Dentro do nome brasileiro existe o nome de Israel. Vai sobrar o B, vai sobrar o R e vai sobrar o O e o S. E no meio do brasileiro está escrito Israel. É por isso que nós estamos passando o que estamos passando, pastor. Deus veio somente para a nação de Israel, mas os seus o rejeitou. E como diz uma canção, um dia Deus olhou para a nossa nação e por ela se apaixonou. Colocou sobre ela o quê? A sua mão. E vai derramar sobre ela o quê? A sua unção. Eu e você como igreja temos que orar, temos que se humilhar, temos que converter dos maus caminhos para Deus sarar a nossa terra. Quando você chegar em casa, pega um papel e uma caneta e escreve lá, brasileiros. E escreve Israel embaixo e vai ligando uma letra na outra. Depois você vai me falar. Israel se encontra dentro do Brasil. E nós somos brasileiros. Por isso que Deus está dando a oportunidade para o Brasil a segunda vez. Me fala em memória, em 2000 e pouco, Deus chamou a atenção do Brasil. Porque o Brasil rejeitou a oportunidade. E Deus agora está dando a oportunidade novamente para o Brasil. Irmãos, não estou aqui falando de política. Eu estou falando da oportunidade do avivamento. Da oportunidade de eu e você sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Deus está dando uma nova oportunidade para que o Espírito dele se manifesta sobre a igreja. Porém, a oração que provoca o avivamento. Existe avivamento sem oração? Vamos dar um exemplo aqui. Se todos nós que aqui estamos ficarmos de boca fechada, vai acontecer algum avivamento? A Bíblia manda eu e você o quê? Clamar. Tem hora que você tem que gritar. Tem hora que você tem que gritar. Tem hora que você tem que rasgar o seu peito e falar: Deus, me socorre. Tem misericórdia de mim. Como Deus falou com Jeremias: clama a mim e eu vou responder. Deus só responde a sua oração se você clamar. Deus só responde a minha oração se eu clamar. Mas existe muitos cristãos que ficam jogando a responsabilidade toda nas costas do seu pastor, nas costas do seu líder. Ei! A salvação é individual. O avivamento é individual. Existe o avivamento individual e o avivamento coletivo.
Você pode estar orando em casa e Deus te visitar e você ser cheio do Espírito Santo. Como nós possamos começar a oração aqui agora e Deus encher todos nós com o Espírito Santo. Mas o que promove, o que provoca o avivamento é o quê? A oração. Vamos lá. Segunda atitude. Ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, nós temos que ouvir a palavra. Vou falar uma coisa aqui que às vezes muitos vão me interpretar mal. Depois que muitas igrejas adotaram as mensagens online, as igrejas têm se desvaziado. Porque Satanás tem colocado dentro do coração de muito cristão. Agora você não precisa ir mais na igreja. Agora você pode participar do culto no sofá da sua casa. Agora você pode abrir a tela da televisão e lá ter vários temas. E você escolher o tema que você está passando. A Bíblia diz que nós temos que ouvir a palavra. E onde ouvimos a palavra? Nos cultos, na igreja. É errado ouvir mensagem em casa? Não. Mas o que te sustenta é a palavra viva. Porque muitas vezes nós queremos viver a experiência do outro. Aqui na igreja você tem a sua experiência. A experiência é pessoal. Então temos que ouvir a palavra, o avivamento, a palavra do Senhor, vivenciada e obedecida. Hebreus, capítulo 3, versículo 2. Sendo fiel ao que constitui, como também foi Moisés em toda a sua casa. Tudo que Deus prometeu a Moisés, Deus foi fiel. Eu não sei o que Deus tem te prometido, desde quando você se converteu, desde quando você aceitou Jesus. Eu não sei qual é a promessa que Ele te fez, mas a certeza eu te dou, Ele é fiel. Você nunca vai ouvir na Bíblia ou na história do cristianismo que Deus ficou devendo alguma coisa a alguém. Eu posso morrer, Sara, mas se eu tiver uma promessa, os meus filhos vão ver. Eliseu morreu, pastor Moisés. E antes de Elias subir na carruagem de fogo, qual foi o pedido de Eliseu? Me dê porção dobrada. Ele deu porção dobrada? Não, ele morreu. Um belo dia estava passando um esquife, um velório, uma pessoa morta passando, e o caixão caiu aonde? Aonde? Na cova de quem? Do profeta Eliseu. Quando aquele moço tocou os ossos dele, Deus lá no céu falou assim: aí, Eliseu, porção dobrada. Você não viu, mas eu cumpri. Tem promessas que eu não vou ver. Tem promessas na sua vida, quem vai ver é seu filho. Mas você tem a promessa. E quem te prometeu é fiel. O avivamento de Judá nos dias do rei Josias só se deu depois que o sacerdote Euquias anunciou: achei o livro na casa do Senhor. Qual era o livro? A lei que Deus tinha dado a quem? A Moisés.
Judá só recebeu o avivamento quando achou o livro da lei. O que é o livro da lei? A palavra. O avivamento só vai acontecer na igreja através da palavra. Da palavra. É a palavra que traz o avivamento. O sacerdote Elquias só recebeu e anunciou o avivamento quando eles acharam o livro da lei. O que é o livro da lei? Palavra de Deus. Palavra de Deus é a resposta para tudo. Palavra de Deus é a solução para tudo. Palavra de Deus é a solução dos problemas. É só a palavra que traz a mudança. O avivamento nos dias de Esdras, Neemias, se deu através da leitura expositiva da palavra de quê? Do Senhor. Quando nós lemos a palavra, é acionado dentro de nós um dispositivo. É tão agraciado quando você está orando e você começa a receber o visitar do Espírito Santo. Tem hora que você não consegue controlar, você quer fechar os seus lábios, mas o Espírito Santo está com a graça tão grande sobre você que às vezes você não consegue controlar. Tem hora que você parece que vai flutuar, e às vezes quem está do lado não entende o que o Espírito Santo está fazendo na sua vida, porque Ele não conhece você, Ele não está lá quando você está chorando, Ele não está lá quando você está sentindo dor, mas o Deus poderoso está com você, contempla você, anda com você. É por isso que Ele está derramando sobre você o Espírito Santo. É o Espírito Santo que ativa em nós, para eu e você continuarmos. Salmo 119, versículo de número 25. Salmo 119, versículo de número 25. Olha o que Deus diz. A minha alma está pegada ao pó, vivifica em mim, segundo a tua palavra. Somos vivificados através de quê? Da palavra. Somos restaurados através do quê? Da palavra. É a palavra que vivifica você. É a palavra que te dá coragem. É a palavra que te faz prosseguir e continuar. Vivificar é o quê? É ser avivado pelo Espírito Santo. Terceira atitude. Temi. O temor do Senhor é a porta de entrada para o avivamento individual ou coletivo. Se eu temo ao Senhor, eu abro uma porta para mim ter oportunidade de dois tipos de avivamento: o individual e o coletivo. A porta se abre quando nós oramos. Salmo 119, 38 ao 40. Confirma a tua palavra ao teu servo. Deus está confirmando a palavra hoje para mim e para você que somos servos. Talvez você veio aqui nesta noite querendo uma resposta. E a resposta sua está aí. Confirma a tua palavra ao teu servo. Deus está confirmando a palavra para mim e para você nesta noite. Que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio
que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me a tua justiça. Deus vai vivificar em mim e você a justiça dele. O que nós estamos enfrentando hoje como igreja, Deus vai justificar na igreja, através da justiça de quem? Do Deus Todo-Poderoso, através do avivamento. Vamos lá. O temor do Senhor, que veio sobre os ninivitas, levando eles ao arrependimento no pó e na cinza. Quando o profeta Jonas foi enviado para Nínive, Deus mandou ele para lá para destruir toda aquela cidade. Agora olha o segredo, preste atenção. Olha o segredo de 2 Crônicas 7,14 que nós lemos. O que Deus falou? Se humilhar, se converter e orar, vos sará a terra. O que aconteceu com os ninivitas? Toda a cidade se arrependeu e temeu ao Deus poderoso. E o que Deus fez? Deu oportunidade. Se eu não estiver enganado, foram 120 mil ninivitas que se arrependeram. Porque sabia que o único avivamento que segura o homem e a mulher na presença de Deus é a palavra. Quando Jonas ensinou aos ninivitas a palavra, eles temeram. Eles caíram de joelho. Temos que se arrepender. Ele pôs todo mundo jejuando, orando em cinza e pó. Jonas capítulo, eu confundo aqui, eu falo o nome do Jonathan. É Jonas. Não, depois lá em casa eu chego e ele fala, agora tem um livro do Jonas, que eu olho para ele, aí eu falo, é Jonas. Capítulo 3, versículos 5, os 6 e os 10 que nós vamos ler. E os homens de Nínive creram em Deus. Quem que eu e você temos que crer hoje? No homem? Nas autoridades? No nosso dinheiro? Na nossa força? No nosso conhecimento? Não. E os homens de Nínive creram em Deus e praticaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Preste atenção. Até as crianças, pastor Moisés, teve que jejuar. Teve que se converter. Por que se converter? Aí você fala, mas as crianças vão entrar no reino do céu, vai. Mas o que a Bíblia diz? Que Deus visita a iniquidade do pai, da mãe, sobre os filhos, até a 4ª geração. Aquela cidade era imunda. Aquela cidade era suja. Aquela cidade era pervertida. Então todos tinham que aprender que o segredo é se arrepender. É isso que Deus está fazendo com a nossa nação. Todos terão que se arrepender. Tanto grande como pequeno vai ter que se arrepender. Dando sequência agora o 7.
esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, versículo 10, e tirou de si as suas vestes. Diante de Deus não tem juiz, diante de Deus não tem promotor, diante de Deus não tem advogado, diante de Deus não tem presidente. Todos têm que tirar a capa. O rei teve que tirar a capa, teve que tirar a coroa e se arrepender. Gesto de humilhar. Cobriu-se de saco. Você sabe o que é saco? Saco de nylon. Ele ficou nu. Ele ficou nu. Se despiu da sua roupa real. Ficou nu e se cobriu de saco. Com gesto de humilhação. Com gesto de reconhecimento do que eles estavam praticando era errado. E sentou-se sobre a cinza. Olha só o que é gesto de humilhar. Eu imagino ali que eles tiveram feito ali uma fogueira, pastor Moisés. E o fogo apagou. E todos tiveram que sentar sobre a cinza. Aí eu fico imaginando. Lá no céu, quando Deus vê a atitude de 120 mil homens, mulheres e crianças se arrependendo. Todos estão preocupados no que vai acontecer daqui para frente. Mas olha pelo mundo espiritual. Eu fico imaginando, pastor Moisés, Deus sentado no alto e sublime trono e olhando para a nação brasileira. E olhando a humanidade, reconhecendo que só Deus pode dar a resposta final. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós confiamos num Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador meu e seu, e disse: e Deus viu as obras deles, como se converteram dos seus maus caminhos. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado e lhes faria e não fez. Por que Deus não fez? Porque o povo se arrependeu. Tem muitas coisas que Deus vai fazer na terra, mas se o homem se arrepender, reconhecer, Deus dá oportunidade novamente para o ser humano. Como fez com Nínive. Eu não vou entrar na história, mas se você olhar, o profeta Jonas ficou indignado com Deus. Aí Deus falou para ele: será que tinha eu prazer de matar 120 mil homens que se arrependeram com o coração contrito e o espírito aquebrantado? Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas Ele quer que o homem se arrependa. A salvação é para todos, mas são poucos que querem. Mas Ele não desiste de nós. Quarto, buscar a misericórdia de Deus. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Quando a situação está tão caótica, quando a situação está tão crítica, primeira coisa que todo mundo fala: Deus, tem misericórdia. Até quem não é cristão fala: Deus, tem misericórdia. Umas 2 semanas atrás aí, ó, passou aí algumas cidades aí, ó, chuva de poucos minutos, e deixou o rastro. E quando você vê as pessoas que estavam gravando o vídeo na janela, primeira coisa que eles falam: Deus, tem misericórdia, porque o fim está próximo.
Todos estão vendo que o fim está próximo, mas Deus está dando oportunidade para todos se arrepender, como fez com Nínive. Deus podia acabar com a cidade, Deus podia acabar com o mundo, mas Deus está dando a oportunidade, porque no meio dessa multidão ainda tem muitos que vão se arrepender e vão alcançar a salvação. Desses muitos, eu incluo muitos da minha família, muitos da sua família. É por isso que Deus ainda não deu o fim, porque Ele está dando oportunidade, porque muitos da sua casa ainda vai ser alcançado, muitos da sua casa vai entrar com você pela porta e vai reconhecer que Deus é Deus. Aleluias! Aleluias! Jeremias diz: as misericórdias do Senhor não têm fim. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 24. Lamentações 3, versículo 22 e versículo 24. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia! A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperei nele. Espera nele, porque Ele vai te dar porção. Está doendo agora, mas Ele vai te dar porção. Espera nele, espera nele. A nossa espera tem que ser em Deus. O mundo pode viver a maior inflação, mas quem cuida de nós é Deus, é Deus, é Deus. Quando Elias estava na caverna, fugindo por causa de uma ameaça, Deus deu ordem a um corvo, comedor de carne, serviu o profeta. Nós não somos diferentes. O Deus que Elias servia, nós servimos hoje. E Ele cuida de nós hoje. Vamos lá. O rei Ezequias reconheceu que após a conversão sincera, o Senhor usaria de misericórdia. O que aconteceu com Ezequias? O profeta vai lá e fala: põe a casa em ordem porque você vai morrer. Se você ouviu hoje isso, o que você faz? Qual é a sua atitude? Hein? Vamos supor que o pastor Moisés vai lá em casa, direcionado por Deus, e fala comigo assim: Leandro, põe sua casa em ordem porque hoje você vai morrer. Aí eu vou desesperar, com a mão na cabeça, eu vou para onde? Dobrar o meu joelho, pedir a Deus para me mostrar o que eu tenho que pôr em ordem. Ezequias, sabe o que ele fez? Ele foi para o lugar secreto. Qual é o lugar secreto? O quarto. Ele olhou para a parede e falou: Senhor, desde o dia que eu aceitei o Senhor, eu tenho me convertido dos meus maus caminhos, eu tenho procurado andar certo, me dê mais uma oportunidade. Antes mesmo do profeta sair do palácio, Deus falou assim: vai lá, fala para ele que eu ouvi a oração. É o que Deus está mandando te dizer nessa noite. Deus tem ouvido e contemplado a sua oração. Quando você menos esperar, vai bater na sua porta a vitória que você tem buscado. Ezequias, cadê Ezequias? Está no quarto, chama ele. Ezequias, a sua oração agradou a Deus. Ele falou que você vai viver mais 15 anos. Eu fiz 41 agora. Se Deus enviasse um anjo na minha casa e falasse: Leandro, eu vou deixar você viver aí mais 15 anos. Ai, Jesus. Olha o Deus que contempla a oração. O Deus que nós servimos muda
circunstância. O Deus que nós servimos muda situações que estamos enfrentando, mas só alcançamos vitória através da oração. Então o que eu estou falando não é mentira. Deus do começo da mensagem está ouvindo a oração. E dentro da Bíblia eles alcançaram vitória onde? Na oração. 2 Crônicas 39. 2 Crônicas 39. Porque em vós, convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram a cativo e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo. Deus age de compaixão e misericórdia. Deus vai dar o melhor para mim e para você nesta terra que nós estamos vivendo. Preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Antes de acontecer o arrebatamento da igreja, preste atenção. A igreja ainda vai comer o melhor desta terra. Nós vamos comer o melhor desta terra. Para aqueles que zombam de mim e de você. Porque agora os cristãos estão sendo zombados aonde vai. Por causa de muitas pessoas que têm ido na rede social falando coisas que não é Deus que mandou falar. Deus vai honrar o justo. Como a Bíblia diz, o ímpio acumula riqueza para o justo. Não é eu que estou falando, é a palavra. E Deus é fiel para cumprir a palavra. Deus falou com Jeremias: eu velo pela minha palavra e cumpro a minha palavra. O melhor desta terra, eu e você vamos comer. O avivamento é o transbordar da misericórdia divina sobre nossa vida. Por que eu e você estamos aqui? Por causa de nós mesmos? Por causa do nosso conhecimento? Por causa da nossa força? Não. Por causa daquilo ali, ó. A misericórdia compassiva de Deus. Porque lá atrás, pastor Moisés, quando o homem pecava, Deus fulminava. Na hora. Olha como a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Quantas coisas nós cometemos hoje de ruim, que entristeceu o Espírito Santo. Mas a compaixão do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Pois o avivamento sempre acontece quando o povo está na sua pior condição espiritual. Qual é a condição da igreja hoje? Qual é a condição da igreja hoje? Nós estamos vivendo a pior condição espiritual. É por isso que Deus vai derramar o Espírito Santo. É por isso que o avivamento vai acontecer sobre a igreja. Porque muitos têm parado. Muitos têm ficado para trás. E Deus vai derramar o quê? O avivamento espiritual. Para nós o quê? Suportar o que estamos passando. Eu falei aqui algumas mensagens atrás. Deus não deu a você espírito de covarde. Deus te deu espírito de valente. Você é valente. Quantas coisas você já passou e não te parou. E você está aqui hoje. Porque Deus te deu um espírito de coragem. Sempre quando nós estamos caindo, Deus vem e fala: levanta! Tem bom ânimo. Lamentações, capítulo 5, versículo 16 ao 21.
Lamentações 5:16, diz assim: cai a coroa da nossa cabeça. Muitas coroas vão cair. Eu vejo isso aqui hoje. Cabeças de pessoas que são importantes em toda a sociedade. Cabeças vão cair. Porque o Deus que nós servimos é o Deus de justiça. É o Deus justo. É o Deus que zela pelo certo e pelo correto. Ai de nós! Olha só, hein? Você já viu lá em Apocalipse? Que tem anjo que diz assim: ai, ai. Se o anjo está falando ai, pastor Moisés, imagina nós. O anjo está lá com o Senhor 24 horas e ele está olhando, ai. Ai, quando ele fala, ai, do que habitam na terra. Por que ele referiu ao ai? Porque ele sabe que quando Deus vir com a justiça, são poucos que vão se manter de pé. Ai de nós! Por quê? Pecamos. Por isso, desmaiou o nosso coração quando nós erramos. O que muda em nós? O coração fica triste e o semblante muda. É o que aconteceu com aquele povo. Por isso, se escureceram os nossos olhos. Os olhos de muitos estão escuros. Diante do que está acontecendo, Deus vai abrir, para que todos vejam a justiça de Deus. Pelo monte de Sião, que está assolado, andam as raposas. É o que está acontecendo. Sião, pega aí as maiores potências, representa o quê? As raposas, que andam para onde eles querem, oprimindo os que têm menos condição. E vou trazer isso para dentro da igreja. Talvez o que eu vou falar aqui pode chocar o que você pensa. Existe muitas raposas em cima do altar. E Deus vai arrancar a cabeça deles. Muitas raposas que estão em cima do altar, que oprimem a igreja, ameaçando a igreja através da palavra. E Deus é justo. E Deus vai passar com justiça. O altar é lugar de você ensinar a verdade. Que Jesus salva, batiza e liberta e Ele voltará. Essa é a função do Evangelho. E tem muitos raposas em cima do altar que estão ameaçando a igreja. Continuando. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono sublime subsiste de geração em geração. Porque te esquecerias de nós para sempre? Porque nós desampararias por tanto tempo? Converta-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Errou? Deus vai renovar. Preste atenção. O começo do versículo e o meio do versículo. Converta, convertido e renovado. O avivamento só chega na igreja quando nós somos convertidos, pastor Moisés. Aí recebemos o renovo de Deus. A partir de hoje, eu e você não somos mais enganados pelos movimentos. O avivamento vem pela palavra, pela verdade, pelo reconhecimento
pela convenção para recebermos o renovo. Nossos dias, como dantes, como os nossos antepassados receberam e se arrependeram, receberam o renovo de Deus. Para sermos avivados, precisamos ser frutos da misericórdia. Devemos frutificar misericórdia. O que é frutificar misericórdia? É você ter empatia pela dor do seu irmão. É você se colocar no lugar dele e ver se você teria a condição de suportar o que ele está passando. Empatia. Foi isso que Jesus sentiu por mim e por você. Empatia. Quando o homem pecou, Jesus estava à direita do Pai. Ele olhou para o Pai e viu a tristeza profunda no coração de Deus. E ele sentiu empatia. Ele falou: Pai, me dá a oportunidade de ir lá embaixo e mostrar para eles o que é o fruto da misericórdia. Essa é a razão pela qual não pode haver avivamento sem misericórdia. Conclusão: o avivamento consiste em nova vida espiritual transmitida aos mortos e de nova saúde espiritual transmitida aos vivos, atinge todos no lugar que acontece. Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32. Fica de pé que nós vamos ler este versículo e encerrar a mensagem em nome do Senhor Jesus. É isto aqui que eu e vocês estão esperando. Joel 2, 28 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda carne. Quem é carne? Eu e você. Somos nós. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os ossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre o servo e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aqui que nós acabamos de ler não está longe de acontecer. Não se assuste. Já muitos comentaram na rede social. Muitas pessoas já estão falando que nosso país ficará 3 dias e 3 noites escura. E se eu for olhar pela palavra aqui, não é mentira. Porque a Bíblia está dizendo, antes que venha o quê? O dia de quem? Do Senhor. Deus vai fazer o quê? Prodígios no céu e na terra. Atos 1:8. Diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia, Samaria, até confins da terra. Todos os confins da terra vão reconhecer nós como igreja do Deus Todo-Poderoso. Jerusalém aqui é a minha casa, é a sua casa. Tem muitos da nossa casa, tem muitos da nossa família que não reconhecem eu e você como homem e mulher de Deus. Mas até os confins da terra terão que reconhecer que eu e você somos o templo de Deus. Amém? Feche os teus olhos.